É preciso saber dizer não pelo grande amor com maiúscula. Você precisa ter uma vida limpa, você precisa ter valentia na vida, você não pode ser frouxo, você tem que ser valente. Cada um no seu estado de vida, ou seja, eu preciso ter vida limpa como padre, talvez você precisa ter vida limpa como casado, talvez você precisa ter vida limpa como solteiro, namorando alguém, noivado com alguém. Todos precisamos ter vida limpa, valentia, é preciso saber dizer não. Gente, quando a gente ama, a gente diz não. Amar não é só dizer sim. Amar também é dizer não. Por exemplo, você casou. E aí você diz, eu prometo te amar, te respeitar por toda a minha vida. Isso é um sim. Então amar é sim, sim, sim. Neste caso, o amor é um sim. Eu te aceito, eu te aceito. Você aceita recebê-la como esposa? Sim. Você aceita recebê-lo como esposo? Sim. Você promete ser fiel por toda a vida? Sim. Neste caso, o amor é sim. Mas há casos que o amor é não. Por exemplo, vocês casaram. Aí em cima deste homem virá uma outra mulher dando em cima dele. E essa mulher vai dizer, eu gosto tanto de você, eu quero ficar com você, mas eu sou casado. Não, para mim não importa, eu quero ficar com você mesmo assim. Se você ama a sua esposa, você vai dizer para essa mulher, não. Então em alguns casos o amor é sim, em alguns casos o amor é não. Então é por isso que se eu amo a Deus, eu vou ter que dizer não para o pecado. Porque Deus não ama o pecado, Deus não tolera pecado, pelo contrário, o pecado é uma ferida em Deus. O pecado é uma ferida em Deus, então se o pecado é ferir o coração de Deus, logo dizer sim ao pecado é ferir o amor. Então amor é dizer não, muitas vezes amar é dizer não, amar é dizer não. Então você é católico, você como católico é chamado a ir na missa todos os domingos. Aí de repente o teu amigão, a tua amigona, aquela coisa toda, olha, vamos passear juntos, é final de semana, mas vai dar para eu ir para missa? Não vai dar para você ir para missa não, porque é tal, pá. Então você vai ter que falar, aí você vai falar para os seus amigos, então não vou, não. Ah, mas você não gosta da gente, não sei o que. Não, eu gosto de vocês, eu gosto do passeio, mas eu não posso dizer não ao amor da minha vida, que é Jesus. Então quando eu amo, eu sou capaz de dizer não. Veja, isso é tão importante, porque quando você não é capaz de dizer não ao pecado, preste atenção no que eu vou dizer. Quando você não é capaz ainda de dizer não ao pecado, é porque o seu amor ainda é pouco. Quando o amor é pouco, não consegue dizer não. Quando o amor é muito, aí você consegue dizer não. Então é por isso que é importante fazer o amor crescer, Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz isso, santidade é amar a Deus. A santidade consiste em amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. A santidade consiste no amor. Quanto mais você ama, menos você peca. É por isso que Agostinho dizia, ama e faz o que quiseres, porque quando você ama, você sempre quer o bem. Se eu amo a Deus, eu não quero lhe fazer mal. Se eu amo o meu próximo, eu não quero lhe fazer mal. O amor sempre faz o bem. Há um ditado muito claro. Entre santa e santo, parede de cal e canto. Temos de guardar o coração e os sentimentos, afastando-nos sempre da ocasião. É preciso evitar a paixão, por santa que pareça. Aqui é um grande conselho. Há um ditado muito claro. Entre santa e santo, parede de cal e canto. Então vamos lá. Um homem e uma mulher. É próprio entre um homem e uma mulher a atração. Quem colocou isso foi Deus, ué. Então o homem se sente atraído pela mulher e a mulher se sente atraída pelo homem. Isso é normal, isso é natural, isso é bonito. Isso é bonito. Adão não se sentia atraído por nenhum bicho. Eu digo atraído, gente, no sentido de convivência, de relacionamento, de relação sexual. Agora, quando Deus cria
Adão exalta, Adão exulta, e Adão diz assim: esta sim é osso dos meus ossos, esta sim é carne da minha carne. E aí Deus disse para eles: olha, crescei e multiplicai-vos. Então, ou seja, Adão e Eva, Adão sentia atração por Eva, Eva sentia atração por Adão. E foi assim que Deus fez. O homem sente atração pela mulher, a mulher sente atração pelo homem. Isso é bonito. Só que alguém pode dizer assim. Aí vamos dizer que num relacionamento onde não possa haver o relacionamento. Por exemplo, entre um padre e uma mulher, entre o religioso e uma outra pessoa, entre você que é casado e outras pessoas envolvidas. Então imagina essa cena, você não pode ter um envolvimento com outra pessoa, porque você já está comprometido. Então, por exemplo, eu, padre, eu já estou comprometido, eu estou comprometido com a igreja, então eu não posso ter um relacionamento com uma mulher. Você que é casado, você já está comprometido com seu marido, você já está comprometido com a sua esposa, você não pode ter outro relacionamento. Mas vamos dizer assim, não, mas ele é um santo e ela é uma santa. Aí que está o problema, é aí que o diabo engana. Justamente por isso, eu quero a santidade, você também quer a santidade? Aí sabe o que passa na cabeça? Nunca vai acontecer nada. Porque assim, é muito fácil, por exemplo, quando você vê que você está buscando a santidade e a outra pessoa não. A outra pessoa é sem vergonha, a outra pessoa é maliciosa. Meu irmão, essa é fácil. Logo você diz assim, epa, tem que me afastar daquela pessoa, porque aquela pessoa é maliciosa, a pessoa tem segundas intenções, aquela pessoa é sem vergonha. Então é fácil se livrar disso. Agora, quando você está buscando a santidade e o outro também, só que são de sexos opostos. Então, naturalmente, existe uma atração. Naturalmente. Só que você diz assim, não, mas eu estou no caminho da santidade, eu não tenho segundas intenções. A outra pessoa a mesma coisa, eu estou no caminho da santidade, eu não tenho segundas intenções. Só que aí você precisa escutar o conselho de José Maria Escrivá. Há um ditado muito claro, entre santa e santo, parede de cal e canto. Ou seja, vamos colocar uma paredinha aqui entre vocês? Eu sei que você está querendo ser santo, eu sei que ela também quer ser santa, mas vamos fazer o seguinte, sem muita proximidade, sem muita convivência. Não, sem muita proximidade corporal. Não, mas eu quero a santidade, ela também tem a santidade, nunca vai poder acontecer nada, porque eu quero ser santo, ela também quer ser santa. Sim, eu estou comprometido, você também está comprometida, a gente sabe que ela está comprometida, eu estou comprometido, então eu quero a santidade, ela quer a santidade, não vai acontecer nada. Vai acontecer, cuidado, bota uma parede de cal aí no meio. Temos de guardar o coração, minha gente, temos que guardar o coração. Eu que sou padre, você que é religioso, você que é casado, todos temos que guardar o coração e os sentidos. O olhar, o tato. Então começa a querer tocar e começa um olhar diferente e começa a querer tocar e papapá e começa os sentidos e começa os sentidos a funcionarem nesse sentido, afastando-se sempre da ocasião. Então o que tem que entender? Não é bom se aproximar da ocasião. Então, porque eu sou santo, ela também é santa, a gente começa a ficar em lugares sozinhos. Porque veja, essa é a estratégia, essa é a tentação. Não, mas você é santa, eu também sou santo. Não tem nada a gente ficar nesse lugar sozinho. Seria perigoso se eu ficasse com uma pessoa sem vergonha, se eu ficasse com uma pessoa de segunda intenção. Mas você é santo, eu quero a santidade, você também quer a santidade. Então mesmo que a gente fique aqui nesse lugar sozinho, não dá nada. É preciso evitar a paixão, por santa que pareça. Então conselho para você, por mais santa que aquela pessoa pareça, se você está comprometido e é um sexo oposto ao seu, ou seja, naturalmente se tem atração, tome cuidado. Ou seja, seja prudente. Evite as ocasiões perigosas.
Não entra nessa que não existe ocasião perigosa porque eu sou santo e você é santa. Não, também com os santos, também com aqueles que querem a santidade, evite, para você não perder sua vocação. Eu como padre, você como casado, você como religioso, porque eu já vi muita gente perder a vocação por causa disso. Muita gente. Muita gente. Essa estratégia do diabo, ela é muito poderosa. E justamente porque ela engana. Ela engana porque você confia muito. E quando você vê, você já está envolvido. Cuidado. Meu Deus, encontro graça e beleza em tudo que vejo. Guardarei a vista a toda hora por amor. A gente vai ver muita beleza, mas nem sempre as belezas fazem bem também para nossos olhos. Então, por exemplo, uma beleza, você está andando na rua, aí aquelas mulheres mal vestidas, aqueles homens mal vestidos, no fundo é belo, Você olha para aquela mulher, que mulher linda. O corpo dela é lindo, o cabelo dela é lindo, mas ela está mal vestida. Ela é linda. Aquele homem, nossa, que homem musculoso. Ele é lindo, 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 lindo. Mas cuidado com a beleza. Vamos lá, o conselho de novo. Meu Deus, encontro graça e beleza em tudo que vejo, mas guardarei a vista a toda hora por amor. Então assim, você verá muitas mulheres lindas, mas talvez até mais lindas que a tua. Homens mais lindos que o teu, mas é preciso vigiar o olhar. Veja, são belezas, é uma criação de Deus, ok? Essa mulher linda é uma criação de Deus, esse homem lindo é uma criação de Deus, mas não é porque é belo aos olhos de Deus, não é porque é coisa linda, nem sempre vai fazer bom, eu tenho que fazer bem, no sentido de que eu preciso sempre estar vigiando, vigia, todo dia, toda hora. 416, tu cristão, e por seres cristão, filho de Deus, deves sentir a grave responsabilidade de corresponder às misericórdias que recebeste do Senhor. Com uma atitude de vigilante e amorosa firmeza, para que nada nem ninguém possa diluir os traços peculiares do amor que Ele imprimiu na tua alma. Então, se você ama, você é vigilante. Se você ama, você é firme. Se você ama, você não arreda o pé. Eu vou dar um breve intervalo, o programa de hoje está bom demais. Um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta, programa Som do Monte. É uma alegria estar aqui com você. O programa de hoje está bom demais. Estamos meditando o livro Forja, de José Maria Escrivá. Estamos na página 140, parágrafo 417. Chegaste a uma grande intimidade com este nosso Deus, que está tão perto de ti, tão dentro da tua alma, mas procuras que aumente e que se torne mais profunda? Evitas que se intrometam pequenezes que possam turvar essa amizade? Ou seja, talvez o teu amor a Deus já seja grande, mas nunca se esqueça que ele pode ser maior. Nunca se contente com o amor que você tem. Você ama a Deus? Ótimo, mas lembre-se, o teu amor pode ser sempre maior. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu tenho certeza que ainda não atingimos isso. Amar a Deus de todo o coração. Ser corajoso. Não te recuses a cortar tudo aquilo que, mesmo levemente, possa causar dor a quem tanto te ama. Então, quando eu amo a Deus, até as pequenas faltas eu tomo cuidado, até as pequenininhas. Sabe aquela pessoa que diz assim, é só um pecadinho. É só uma mentirinha. É um pecado leve. Quem fala isso é porque não ama tanto. Porque quando você ama, você não quer cometer nem a falta pequena. Então imagina a mulher, ela trata mal o marido. Mas só foi um pouquinho que eu tratei mal. Mas só foi um pouquinho que eu briguei com ela. Não. Quem ama não quer nem um pocão, nem um pouquinho. Quem ama não quer nem muito, nem pouco.
Quem ama a mínima falta machuca o seu amado, fere o seu amado. Portanto, colocando agora em termos da Igreja Católica, eu não posso querer cometer pecado mortal e também não posso querer cometer pecado venial. Veja a vida dos santos. A vida dos santos era uma luta constante contra os pecados mortais, que em determinado momento da vida deles eles nem cometiam mais. E de repente eles começavam também a se voltar contra os pecados veniais, até contra as faltas leves. E quantos santos deixaram de cometer até pecados veniais? O pecado mortal não deve fazer parte da sua vida. Agora, os veniais, as faltas leves, é muito difícil a gente não pecar contra as faltas leves. Mas não podemos desistir de dizer não a faltas leves. Isso é sinal de amor. 418. A vida de Jesus Cristo, se lhe somos fiéis, repete-se de alguma maneira de cada um de nós, tanto no seu processo interno, na santificação, como na conduta externa. Agradeça-lhe a sua bondade. Que bonito, né? Que bonito se a vida de Cristo repetir-se na sua. Olha que lindo, a vida de Cristo repetida na sua. Então nós olhamos um Francisco de Assis, a vida de Jesus se repetiu em Francisco. Nós olhamos para um Padre Pio de Petreutina, a vida de Cristo se repetiu em Padre Pio. Então será que podemos dizer isso de mim, de você? Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne eu a vivo até na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então é isso. A vida de Cristo tem que se repetir em você, ao ponto de você dizer como Paulo, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Será que a vida de Cristo se repete em você? 419. Parece-me muito oportuno que manifestes com frequência ao Senhor um desejo ardente, grande de ser santo, ainda que te vejas cheios de misérias. Tens de fazê-lo precisamente por isso. É por isso que você tem que ser santo. Se você enxerga em você muita miséria, tá aí a resposta. É por isso que você precisa ser santo. Porque tem gente que fala assim, né? Ah, não, eu não tenho como ser santo porque eu sou tão miserável. Ah, eu não tenho como ser santo não, porque eu sou tão perdido. Mas é por isso que você precisa ser santo, porque você está tão perdido, porque você está tão miserável, que é por isso que você precisa ser santo. Ora, se você já fosse santo, você não precisaria ser santo, você já é santo. Mas porque você é pecador, porque você é miserável, porque você está perdido, é por isso que você precisa ser santo. Então não desista. 420. Tu que viste claramente a tua condição de filho de Deus, mesmo que já não tornes a vê-la, não há de acontecer. Deves continuar adiante no teu caminho para sempre, por sentido e de fidelidade, sem olhar para trás. 421. Propósito: ser fiel, heroicamente fiel e sem desculpas, ao horário, na vida ordinária e na extraordinária. 422. Deves ter pensado alguma vez com santa inveja no apóstolo adolescente João, a quem Jesus amava. Não gostarias de merecer que te chamassem aquele que ama a vontade de Deus e emprega os meios para isso dia após dia. 423. Deves ter esta certeza, o desejo, com obras, de te comportares como bom filho de Deus, da juventude, serenidade, alegria e paz permanentes. 424. Se voltares a abandonar-te nas mãos de Deus, receberás do Espírito Santo luzes no entendimento e vigor na vontade. 425. Escuta dos lábios de Jesus a parábola que São João relata no seu Evangelho. Eu sou a videira, vós os ramos. João 15:15. Ou melhor, João 15.
Já tens na imaginação, no entendimento, a parábola inteira, e vês que um ramo separado da cepa da videira não serve para nada, não se enchará de fruto, correrá a sorte de uma vara seca, que será pisada pelos homens ou pelos animais, ou que será lançada ao fogo. Tu és o ramo, deduz todas as consequências. 4:26. Hoje voltei a rezar cheio de confiança com esta súplica. Senhor, que não nos inquietemos Senhor, que não nos inquietem as nossas misérias passadas. Olha que interessante. Quantas vezes as suas misérias passadas elas te incomodam? Você pecou lá atrás, você feriu a Deus lá atrás, mas você já pediu perdão. Só que aquilo te inquieta. Você teve um caso de adultério, você adulterou teu marido, tua mulher. Isso já passou, você já pediu perdão a Deus, só que isso ainda te inquieta. Você cometeu o pecado de tirar uma criança do teu ventre. Você já pediu perdão, mas isso ainda te inquieta. Senhor, que não nos inquietem as nossas misérias passadas já perdoadas, nem tampouco a possibilidade de misérias futuras. Outros ficam preocupados com os pecados que eu posso ainda cometer. Então veja, essa inquietação por pecados já perdoados. Outro, a inquietação por pecados que você pode cair, mas você não caiu. Que nos abandonemos nas tuas mãos misericordiosas, que levemos à tua presença os desejos de santidade e apostolado que latejam dentro de nós como brasas sobre as cinzas de uma aparente frieza. Senhor, sei que nos escutas, dize-lhe isso, tu também. Então quando você estiver passando por essa situação, reze para que Deus tire isso do seu coração. 4:27. Ao abrires a tua alma, sê sincero, e sem dourar a pílula, coisa que às vezes é infantilismo, fala. Depois com docilidade continua em frente, serás mais santo, mais feliz. Então, cuidado, ao abrir a alma, principalmente no confessionário, quando você abre a alma, cuidado para não... Às vezes a gente abre a alma, mas a gente abre floreando, a gente não quer dizer realmente o que aconteceu, a gente tem medo das nossas fraquezas, a gente tem medo do que o outro saiba o que a gente fez. Então por isso, aqui ao abrires a tua alma, ser sincero, e sem dourar a pílula, coisa que às vezes é infantilismo, fala. Depois com docilidade, continua em frente, serás mais santo, mais feliz. 4:28. Não procures consolos fora de Deus. Escuta isso, meu irmão. Não procures consolos fora de Deus. Olha o que escrevia aquele sacerdote. Nada de desafogar o coração sem necessidade com nenhum outro amigo. Você deve abrir a tua alma para uma outra pessoa só se houver necessidade. Cuidado em você abrir sua alma para todo mundo. Cuidado em você abrir a alma para toda vez. Mas é meu amigo, eu posso falar tudo para ele. Cuidado. O único que você pode falar tudo é Deus. O único que você pode falar tudo é Deus. Não estou falando que você não pode falar, mas toma cuidado. Nem tudo. Analisa. Porque às vezes você só quer consolo, né? Você quer abrir a alma, mas você só quer consolo. Entenda que não procures consolos fora de Deus. Cuidado para você não ficar buscando muito consolo fora de Deus, sem necessidade. Haverá momentos que vai ser necessário. Vai ser necessário um amigo terreno, vai ser necessário uma pessoa aqui para te ajudar. Mas cuidado. 4:29. Alcança-se a santidade com o auxílio do Espírito Santo. Você nunca vai conseguir ser santo sem o auxílio do Espírito Santo, que vem morar em nossas almas, mediante a graça que nos é concedida nos sacramentos e com uma luta ascética constante. Meu filho,
Não nos iludamos, tu e eu. Não me cansarei de repeti-lo. Teremos de combater sempre, sempre até o fim da nossa vida. Assim amaremos a paz e daremos a paz e receberemos o prêmio eterno. 430. Não te limites a falar ao Paráclito, escuta-o. Ou seja, não se limite somente a falar a Deus, mas escute Deus. Escute o Espírito Santo. Escute Jesus. Escute o Pai. Na tua oração, considera que a vida de infância, ao fazer-te descobrir com profundidade que és filho de Deus, te encheu de amor filial ao Pai. Pensa que antes disso, foste por Maria a Jesus, a quem adoras como amigo, como irmão, como aquele que amas. Depois, ao receberes este conselho, compreendeste que até agora sabias que o Espírito Santo habitava na tua alma para santificá-la, mas não tinhas compreendido a verdade da sua presença. Olha que coisa importante. É como se fosse assim, preste atenção, preste atenção. É como se eu perguntasse para você assim, você está dentro da sua casa, e aí alguém te pergunta assim, a tua mãe está em casa? E a tua mãe está lá. Só que aí, sabe aquele momento que você fala assim, você sabe que eu não sei se ela está em casa? Ela está na sua casa, só que você não notou a presença dela. Ela está na sua casa. Só que você não notou a presença dela. Então você precisa ver. Ô mãe, você grita. Ô mãe, você está em casa. Aí a mãe grita. Tô, meu filho. Então às vezes o Espírito Santo é assim. Ele está em casa. Ele está na nossa alma. Porque a Bíblia diz que ele faz morada em nós. Só que nós não notamos a presença dele. Então tem uma grande diferença entre estar presente. Só que eu não notei sua presença. Então às vezes o Espírito Santo é assim. Ele está dentro de você. Só que você não nota ele. Você não nota. Ele está lá. Mas você não nota. Foi precisa essa sugestão. Agora sentes o amor dentro de ti e queres chegar ao trato íntimo com ele. Ser seu amigo, seu confidente. Facilitar-lhe o trabalho de tirar arestas, de arrancar, de prender fogo. Não saberei fazê-lo, pensavas. Escuta-o, insisto, escuta o Espírito Santo. Você não sabe como é que tira esse pecado dentro de você? Você não sabe como se purificar? Escuta o Espírito Santo, ele te dará forças. Ele fará se tu quiseres, como sem dúvida queres. Reza-lhe assim, divino hóspede, mestre, luz, guia, amor, que eu saiba acolher-te e escutar as tuas lições, e inflamar-me, e seguir-te e amar-te. 4.3.1. Para te aproximares de Deus, para voares até Deus, necessita das asas fortes e generosas da oração e da expiação. 4.3.2. Para evitares a rotina nas orações vocais, procura recitá-las com o mesmo amor com que o apaixonado fala pela primeira vez. Ou seja, cuidado para que a gente não fique mecânico nas nossas orações, Então fala com Deus como se fosse a primeira vez, Eu digo isso para a missa. Por exemplo, quantas vezes a missa pode se tornar mecânica para mim e para você? Eu celebro a missa todos os dias. A missa pode se tornar mecânica. Não se eu celebrar como se fosse a primeira vez. E como se fosse a última ocasião em que pudesse dirigir-te ao Senhor. Então, como é bonito, eu já te dou esse conselho. Participa da missa. Pensa assim, é a primeira vez que eu estou participando dessa missa. Como é que eu ia participar? Mas o mais bonito ainda, é a última missa da minha vida. Como é que eu vou participar? Aliás, você não sabe se vai ser a última. É por isso que você tem que participar nesse desejo. Eu me lembro quando chegou a pandemia. Na minha paróquia foi assim. Eu estava num domingo, tudo normal.
vivendo um domingo, avisei os avisos da missa como se fosse ter o outro domingo. De repente, no meio da semana, todo mundo recebe a informação de que não era possível ter a missa no outro domingo. E olha que interessante, ninguém sabia que aquele domingo era a última missa de uma longa jornada. Porque depois daquele domingo, passou-se 6 meses, sei lá quanto tempo, passou-se bastante tempo sem o povo poder vir à igreja. A pergunta que eu faço, será que aquelas pessoas que estavam naquela missa, elas participaram com aquele amor, dizendo assim, hoje é a última missa, porque daqui a pouco nós não vamos poder ter mais, e se eles soubessem, eles participariam com todo o coração, com toda a alma, mas a gente às vezes não pensa nisso. É mais uma missa. Que cada missa, que cada oração seja a primeira e seja a última. Viver como se fosse a primeira, viver como se fosse a última. 433. Se estás orgulhoso de ser filho de Santa Maria, pergunta-te, quantas manifestações de devoção a Nossa Senhora tenho durante o dia, da manhã até a noite? Então você que se diz filho de Nossa Senhora, eu pergunto para você, você é filho de Nossa Senhora? Mas quais são os atos de amor que você faz para ela durante todo o dia? Então se você se orgulha de dizer, eu sou filho de Maria, eu sou filho de Nossa Senhora, reze o seu terço. Reze o terço todos os dias, reze o rosário todos os dias, fale com ela todos os dias, ame Nossa Senhora todos os dias. 434. Há 2 razões, entre outras, dizia de si para si aquele amigo, para que desagrave a minha Mãe Imaculada todos os sábados e nas vésperas das suas festas. A segunda é que, em vez de dedicarem a oração aos domingos e às festas de Nossa Senhora, que costumam ser festas dos vilarejos, as pessoas os dediquem, basta abrir os olhos e ver, a ofender o nosso Jesus com pecados públicos e crimes escandalosos. A primeira, que os que queremos ser bons filhos não vivamos com a devida atenção. Talvez empurrados por Satanás, esses dias dedicados ao Senhor e à sua mãe, já percebes que, infelizmente, essas razões continuam a ser muito atuais para que também nós desagravemos. 435. Sempre entendi a oração do cristão como uma conversa amorosa com Jesus, que não deve ser interrompida nem mesmo nos momentos em que estamos fisicamente longe do sacrário. A amizade com Jesus, ela não deve nem ser interrompida nem à distância. A distância do sacrário, que é uma presença física. Porque toda a nossa vida está feita de canções de amor humano dirigidas a Deus. E amar é coisa que podemos fazer sempre. Você não precisa estar com o seu namorado para amá-lo. Longe você ama seu namorado. Você não precisa estar com o seu noivo perto dele para que você o ame. Longe você o ama. Você não precisa estar perto do seu cônjuge para o amar. Longe você o ama. Você pensa nele, você quer agradá-lo, você prepara uma surpresa. O nosso Senhor físico está no sacrário. Mas eu não preciso estar no sacrário para amar a Deus. No meu trabalho eu amo a Deus. Porque igual aquela jovem que fica pensando no namorado enquanto trabalha, enquanto você pensa no seu cônjuge enquanto trabalha, ai que saudade dele, ai que vontade de estar com ele, assim também somos nós com Deus. Em todos os nossos afazeres nós estamos pensando em quem a gente ama. É tanto o amor de Deus pelas suas criaturas e deveria ser tanta nossa correspondência que durante a celebração da Santa Missa os relógios deveriam parar. Olha que interessante. Na missa, quantas pessoas estão querendo que a hora passe rápido? Na missa, quantos são aqueles que aconteceu um canto demorou, o padre demorou para falar, esse padre não para, gente que quer ir embora rápido. Existem igrejas que se o padre demorar 45 minutos a missa, se ele demorar 2, 3 minutos a mais, o povo vai embora sem a bênção. Gente, quando a gente ama, a gente não quer que o relógio, a gente gostaria que o relógio parasse.
O namorado, quando ama muito a sua namorada, ele não vê a hora que aquela hora não passe. E quando o pai diz para um menino, olha, eu quero você em casa 11 horas da noite, mas só 11 horas, eu vou ter que ficar com a minha namorada. E então eles tentam aproveitar aquele momento juntos, eles tentam aproveitar. E quando está chegando 11 horas, eles já estão tristes, porque eles queriam ficar mais tempo. Quando se ama, você quer ficar com a pessoa que você ama, você sente prazer em estar ali, você não quer sair dali, que esses relógios parem neste momento, porque o amor é lindo, o amor é belo, eu quero ficar com o meu amado quer ficar comigo. A missa, gente, é o maior ato de amor de Deus por nós, a missa é a entrega de amor de Deus por nós. Nós também deveríamos desejar, em cada missa que fôssemos, em cada missa que nós vamos, nós deveríamos dizer, tomara que a hora pare, porque eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou comungar Jesus Cristo estará dentro da minha alma, mas que infelizes que somos nós, que vamos para a missa já pensando na hora que essa missa vai acabar. O nosso amor é tão pequeno. O nosso amor é tão pequeno. O nosso amor é tão mesquinho. A missa de Padre Pio de Pietrelcina durava 3, 4 horas de duração. E Padre Pio corrigia quando as pessoas ficavam olhando no relógio. Ah, mas é porque eu tenho uma fraseira, é porque eu tenho isso, é que eu tenho aquilo. Pensa assim, meu irmão e minha irmã, quando os jovens estão apaixonados um pelo outro, se amam muito. Quando os casais de noivos são muito apaixonados um pelo outro e se amam muito, eles também têm afazeres, mas eles gostariam de não ir para os seus afazeres, porque eles queriam ficar um com o outro. Isso é amor humano, minha gente. Se até o amor humano é assim. Você tem afazeres? Tenho, mas enquanto eu estou ali, eu queria que se eternizasse. Sim, essa missa precisa acabar, mas que ela dure o quanto que ela puder, que nós permaneçamos aqui sem pressa, sem pressa, sem pressa. Porque é bom ficar com o amado. Eu gostaria que esse último conselho de José Maria Escrivá toque teu coração. E que a próxima missa que você for seja sem preocupação com as horas. Quando eu entendi isso, sabe que eu não estou falando que isso todo mundo tem que fazer, tá? O que eu vou falar agora não é que todo mundo tem que fazer, não é que todo padre tem que fazer, tá? E o que eu vou falar agora também não é que muda as coisas, mas que para mim foi esse sentido, tá? Então assim, antigamente eu usava relógio. E quando eu levanto a hóstia, eu olho o relógio, né? Então, um dos motivos que eu tirei o relógio também foi esse, porque eu falei, eu não quero estar preocupado com o tempo. Então, quando eu celebro a missa, eu não quero olhar o tempo, eu não quero estar preocupado com o tempo. É claro que na igreja tem o relógio, a gente tem que se guiar. Quantas vezes o Frei celebra na televisão e tem hora para acabar, tem toda essa questão. Mas eu não sei se você está entendendo, eu não estou querendo dizer que esse relógio, não estou falando que não pode andar com o relógio, não estou falando nada disso. Claro que eu também tirei o relógio, não só por causa disso, por favor, eu tirei o relógio porque já me incomodava aquele acessório. Hoje em dia a gente tem um celular, prefiro olhar no celular a hora. Mas eu quero dizer o seguinte, que na missa, quanto menos eu olhar para a hora, melhor. Quanto menos eu tiver apegado a tempo, melhor. E veja, não é porque a gente quer ficar enrolando na missa não, com coisa à toa, não. É porque a gente quer ficar com quem a gente ama, a gente não está preocupado com hora. Então vamos cumprir toda a liturgia da igreja, vamos rezar a liturgia da igreja bem rezada, bem cantada, e não temos pressa, vamos fazer tudo que tem que ser feito do jeito tranquilo, compassivo, com silêncios, com cantos, com orações, com escuta da palavra, com ação de graças, e vamos fazer isso com amor, porque é bom estar aqui. É bom estar aqui. Então que a sua próxima missa seja uma missa onde você não está mais preso a horas. Porque quando se ama, gostaria-se que o tempo parasse. Quando se ama, eu gostaria que o tempo parasse.
para ficar aqui com o meu amado. Amém?